Boa tarde a todos. Mais um, montando um tema. Vamos criar mais um tema. Vamos continuar aqui no nosso último vídeo, desenvolvendo um tema, falando sobre o céu espiritual. Nós já falamos sobre o céu sideral, sobre o céu atmosférico. E agora nós podemos falar um pouquinho sobre o céu espiritual, sendo que são apenas indagações que a gente não pode chegar a conclusão nenhuma. Todos nós sabemos que a Bíblia ela vai nos dar partes, vai falar momentos, alguns poucos distantes do céu, sem nos dar uma clareza exata. Os profetas, eles contam de momentos como Isaías, Ezequiel, em que viram ali a glória de Deus e seres que ali estavam naquele momento de uma adoração no céu. Jesus ele nos fala também que no céu há muitas moradas, que ele iria preparar lugar. Ele também fala de que viu Satanás cair do céu como um raio. Quando a gente para pensar, mas como deve ser o céu? Pelo que a gente já pegou, no céu tem morada. No céu há lugares que as pessoas vivem. E quando a gente pega lá no livro do Apocalipse, a gente entende que o céu também há um trono. Porque o texto diz que estava sentado sobre ele e os 24 anciões, os 4 seres viventes estavam ali e os 24 anciões jogavam as suas coroas aos pés do Eterno. Então a gente entende que o céu é um lugar que tem morada e que também tem um trono. E interessante também observarmos que no livro, na carta escrita aos Hebreus, há alguns momentos em que o escritor ele cita alguns trechos, quando ele diz que Moisés recebeu a revelação de Deus e que deveria fazer tudo de acordo com o que Deus disse. Logo, nós entendemos que era uma cópia de... E o escritor aos Hebreus vai dizer também que tudo isso que era aqui era transitório, porque as coisas permanentes estão do alto. Logo a gente indaga que o céu há moradas e há um trono, porque no céu há um rei. E este rei é o criador de todas as coisas, que, saindo um pouco do esboço religioso, se torna um ser criador, superior, que a gente não sabe nem quando começou, nem quando termina. Ou seja, este ser que governa o céu, que a gente chama de Deus, é alguém que não nasceu, e que não vai morrer, e que não se sabe de onde veio, sendo que é difícil para uma mente humana compreender um ser tão tremendo, porque não tem princípio e não tem fim, e não veio de lugar algum, e sempre esteve em um tempo antes da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus. Este princípio não é o nosso princípio, é o princípio de uma criação que se deu antes de criar a terra e de criar este ser, este mundo visível e tocável, porque ele criou primeiro os céus. Mas voltando para o texto, a gente vê Jesus trazendo parábolas e ele fala acerca dos talentos. Quem nunca leu que quem ganhou 5 ganhou mais 5, quem ganhou 10 ganhou mais 10, quem tinha 2 ganhou mais 2, e quem não tinha nada, até o que tinha foi arrancado. Logo a gente entende que no céu há um lugar onde se há regiões que serão governadas por aqueles que trabalharam para o Senhor. A gente entende que o céu é um lugar de muitas surpresas, irmãos. É um lugar que a gente não compreende. Não confundir o céu com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o texto do livro de Apocalipse diz que ela desceu do céu como uma noiva ataviada. Nova Jerusalém não é o céu, mas é uma cidade que veio do céu. É engraçado que o apóstolo João diz no finalzinho do livro que ele viu novos céus e nova terra. Logo, surge-se uma pergunta. Será que o céu é numa outra dimensão? Será que existe outro universo que comporta o céu? Porque logo eu entendi que o céu não deveria ter um céu, porque acima do Criador somente a sua coroa. Mas o texto é enfático.
Será que o céu seria uma outra dimensão? Eu acredito. Né? Porque do mesmo jeito que o Criador criou tudo o que estamos vendo, ele poderia ter criado 1001 coisas. Porque o poder de criar está na sua mão. É igual ao inferno. Aonde fica o inferno? O inferno não fica aqui. Ele também se dá e nem tampouco está perto do céu. Na parábola do rico e Lázaro, percebamos que há um abismo entre o céu, seio de Abraão, que diga de partida, todo judeu quer estar no seio de Abraão porque Abraão é seu pai. Então, o lugar de consolo para um judeu é o seio de Abraão, que é o braços, são os braços, o abraço do seu pai. Mas há um abismo entre o seio de Abraão e o inferno. Logo a gente entende que céu é uma frequência, é uma dimensão. Já o inferno é outra. Com poucas palavras e resumindo, porque eu não sou o mestre, mas deu para a gente entender um pouco acerca do céu. Será que o céu é um lugar tão tremendo? Será que isso aqui, partindo do Éden, seria uma cópia do que está lá em cima? Logo, se tudo que a gente vê de tecnologia, tudo que há aqui de confortabilidade, que há aqui for uma réplica, no céu então são coisas tremendas. Paulo disse, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pensamos nisso, irmãos. E vamos aqui concluir mais uma série, desenvolvendo um tema, concluindo aqui então falando sobre o céu. Espero que os irmãos tenham aprendido, que eu tenha sido útil. Deus os abençoe. Muito obrigado.